Pirâmide de teste, ela é extremamente importante nas nossas vidas, tá? Eu imagino que vocês possam já ter visto, se vocês não viram, tudo bem, eu vou trazer isso do zero, mas se vocês já viram, vocês sabem que ela tem pontos específicos, né? Ela fala sobre normalmente 3 coisas, como por exemplo o teste unitário, teste de integração e teste UI, e obviamente a gente vai falar sobre velocidade e custos de cada uma delas. E aí, time, tudo bom? Aqui quem fala é o Manny e hoje eu venho trazer para vocês aqui mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre pirâmide de testes. Eu sei, é um tema um pouquinho batido, é um tema que todo mundo fala, mas eu quis tentar trazer do meu jeitinho aqui para ver se vocês entendem o que vocês acham. Obviamente, por favor, tragam feedbacks para saber se eu posso melhorar em relação a isso, mas eu quis trazer isso para vocês poderem entender um pouco melhor. Se você está começando aí na área de QA, se você está começando na área até mesmo de desenvolvimento, para vocês entenderem de uma vez por todas o que é a bendita pirâmide de teste e como que ela funciona vindo de um QA, tá? Eu acho que isso é muito importante, principalmente porque normalmente é o QA que traz os testes para o time, né? Eu vou mostrar aqui então o fluxograma que eu criei para vocês entenderem como que funciona, né, a pirâmide de teste, como normalmente a gente visualiza ela. Perfeito? Vamos lá. Então, galera, como vocês podem ver aqui, ó, temos essa pirâmide de teste. Eu tentei fazer ela o mais simples possível, tá? Até porque quero que vocês entendam passo a passo e eu vou tentar explicar o que cada uma dessas coisas significa, ok? Pirâmide de teste, normalmente, ela é dividida por três coisas, né? 3 utilidades. Testes unitários, testes de integração e testes de UI, que significa UI, User Interface, tá? Então, significam testes de front-end, basicamente. Então, como que a gente divide isso? Por que eu coloquei esse velocidade, esse custo aqui dos lados, né? Por quê? Os testes unitários, quanto mais na base, né? Eles têm que ser mais rápidos. Por quê? Como eles estão na base, eles são em maior quantidade. Um teste unitário, normalmente, ele é criado para cada função que existe dentro do código, dentro do back-end. Então, eles são extremamente rápidos, eles fazem testes extremamente específicos. Como eu disse, eles testam a função que foi criada, tá bom? Então, isso é um teste extremamente específico. E eles são muito rápidos. Como eles são muito rápidos e eles são massivos, né, existem muitos testes, né, a gente pode chegar até centenas, milhares de testes unitários, o custo deles é baixo. Por quê? Porque é muita coisa, né, são muitos testes, então a gente pode aqui falar, que o teste unitário ele está na casa das centenas de testes, né, barra milhares até, dependendo do tamanho do seu sistema, né. Se você tiver um teste unitário muito bem feito, né, com uma cobertura muito grande, ele vai chegar aos milhares. Isso é muito comum. Beleza. Então, ele precisa ser um teste super rápido. Esses testes unitários, eles têm que rodar em segundos e no máximo em minutos. Então, se a gente for pensar um teste unitário rodando em 2 minutos, é um tempo muito grande. E por que isso é importante? Por que o teste unitário, ele precisa ser rápido? Porque ele vai passar, óbvio, né? A gente considerando um sistema estruturado, né? Um processo de desenvolvimento estruturado, nós vamos ter eles no CI. E quanto mais rápido ele entrar na PR, né? Melhor é, porque se ele der erro, você falhou rápido, então você pode arrumar rápido. Então, quando você está rodando no CI ou até mesmo na sua própria máquina, quanto mais rápido, melhor. Depois disso, nós vamos para o meio dessa pirâmide, né? Que são os testes de integração. O que são os testes de integração? Tudo que você precisa integrar nos testes, então, por exemplo, às vezes APIs, endpoints, inclusive se você não sabe o que é API, vai dar uma olhadinha, eu fiz um vídeo muito legal explicando a API, como ela funciona, você que não entende nada ou que entende pouco de API, né? Vocês podem ir lá ver esse vídeo que eu acho que vão ajudar bastante vocês. Mas são testes que eles fazem integrações. Então, por exemplo, testar 2 tipos de endpoints diferentes, testar uma integração de um sistema com o outro, né? Então, por exemplo, um sistema de integração, uma integração, um sistema de usuário que conversa com um sistema de notas, né? Então, aquele usuário ele vai ter notas, ele pode ter, ou um usuário que vai ter, que ele tem as informações dos usuários,
E você também vai ter as informações, por exemplo, das notas que esse usuário teve, né? Então ele se integra aí com o usuário, né? O usuário tem as informações dele e ele também pode ter integração. Então você pode testar isso também dentro dessa parte de integração. Eles são testes um pouco menos rápidos, né? Eles são menos rápidos que um teste unitário sempre, né? Inclusive todos os testes que a gente vai falar depois de unitário são sempre mais lentos, ou deveriam ser. E eles têm um custo um pouco mais alto, né? Então você precisa de um processamento para realizar eles um pouco mais alto, né? Você está batendo ali numa API pronta, né? Você está batendo ali no endpoint que já está funcionando. E por último, né? Nós sempre falamos aí dos testes de UI. Então, que é nada mais, nada menos, né? Teste de UI é basicamente a automação front-end que nós temos. Então, por exemplo, com Cypress, se vocês quiserem aprender Cypress, inclusive temos vídeos também de Cypress, para quem está começando aí. Então, vai lá dar uma olhadinha também depois desse vídeo. Mas temos, por exemplo, os testes de automação de front-end. Então, utilizando, sei lá, Cypress, Selenium, Playwright, WebDriver, todas essas ferramentas. Então, eles vão fazer testes que são mais abrangentes, né? Então, realmente, até mesmo, tem muita gente que chama, né, essa ponta aqui, a parte de end-to-end, né? Então, a gente pode até colocar aqui, né? End-to-end, né, que são os testes end-to-end, que eles têm um começo, meio e fim, né, que é como se fosse a caminhada do usuário pelo sistema. Então, por exemplo, um usuário, ele faz o login, ele vai lá e cadastra alguma coisa, ele vai lá e deleta essa coisa, e aí depois ele revisita. Então, por exemplo, de um teste end-to-end, né, um teste de front-end, o usuário, ele faz o login, ele cria, por exemplo, um post, e aí depois ele faz um comentário nesse post, ele deleta esse comentário e deleta o post. Então, isso seria mais ou menos um teste end-to-end, que é um fluxo no qual o usuário, né, ele faz dentro do sistema. E, como vocês imaginam que já devem estar prevendo, ele é um teste muito mais custoso e muito mais lento, né? Óbvio, existem formas de se fazer com que esse teste seja mais rápido, de melhorar esses testes. Porém, testes de UI, por padrão, são mais lentos, bem mais lentos que teste unitário. E eles têm uma quantidade um pouco menor. Então, o que acontece? Quanto menor a ponta, né? Como a gente está aqui na ponta, significa que a gente tem uma quantidade menor desses testes. Então, Manny, por que a gente vai ter uma quantidade tão pequena de teste UI? Porque ele é custoso, porque ele é lento. Tá? A gente tem que, nós como desenvolvedores, né, de testes, nós como QAs, temos que criar esses testes de automação para fluxos complexos, né, de usuário, porém, levando em consideração que o time de desenvolvimento está trabalhando com os testes unitários, e esses testes unitários vão cobrir o código que eles estão desenvolvendo, tá bom? Mas, Manny, me diz aí, né, as tecnologias que são utilizadas para cada um desses, né? E onde que cabe? Onde que vai estar o teste manual, Manny? Então, galera, isso é uma ótima pergunta. Que eu mesmo fiz. Mas então, os testes manuais, eles vão estar sempre aqui em cima, tá? Por quê? Deixa eu aumentar aqui. Deixar um pouquinho menor, né, galera? Muito grande. Então, como eu já comentei em outros vídeos, o teste manual, ele é uma coisa que nunca vai morrer dentro do nossa pirâmide de teste, né? Ele existe lá, ele coexiste. Porém, nós podemos dizer que os testes manuais são os mais lentos e os mais custosos, porque você precisa de uma pessoa testando aquele código, né? Testando aquela feature, testando aquele sistema, passando pelo processo de cada uma das features ou até mesmo do como o sistema funciona. E isso eu estou falando tanto para back-end quanto para front-end. Então, os testes manuais eles vão existir, mas se você tem uma pirâmide de teste muito bem estruturada, os seus testes manuais serão mais fáceis de ser realizados, porque vocês têm os testes unitários, ele vai fazer com que você tenha certeza que o código está funcionando corretamente, né, com as regras que ele deveria estar funcionando. Você tem os testes de integração, e com os testes de integração você consegue saber se os sistemas estão se integrando direito, se as chamadas estão funcionando, e também tem os testes de UI, end-to-end, né, que é literalmente o fluxo do usuário. Então, como que vai acontecer o teste manual? O teste manual, ele vai trabalhar ali nas features que você não trabalhou antes. Ou as features novas, corner cases que às vezes ainda não estão automatizados. E você, como QA,
vai ter todo esse respaldo de uma estrutura de automação e de testes tão grande que você vai poder focar ali em pontos muito específicos e você vai poder fazer os seus testes manuais serem muito melhores. E é por isso que a gente fala que a pirâmide de teste é tão importante, porque às vezes o Kelly pensa assim, poxa, mas se eu tenho uma automação, eu vou, sei lá, né, se a automação vai ficar perfeita, eu vou perder emprego? Não, time, não vai perder emprego. Por quê? É até meio engraçado falar isso, né? Por quê? Porque os seus testes automatizados, eles não estão ali para te substituir. Eles estão ali para fazer com que você consiga trabalhar melhor nos seus testes manuais, certo? Obviamente, eu estou considerando um QA aqui que trabalha com teste automatizado e manual ao mesmo tempo, né? Um QA dentro de time normalmente faz isso, ou até mesmo para os QAs manuais. Então, ter esse respaldo da automação é algo que faz o seu trabalho ser muito melhor, muito mais específico e muito mais, né? Você consegue ser muito mais contundente, eu diria, né? Você consegue fazer com que aqueles testes que você está fazendo manualmente sejam muito bem feitos. Então, como que... Agora eu quero falar um pouquinho sobre as ferramentas normalmente que existem, tá? Lembrando que eu vou apagar esse custo aqui, você acha que vocês já entenderam qual é o significado do custo. Então, galera, ó, teste unitário. O que a gente tem dentro dos testes unitários? Quais são as ferramentas? Eu estou levando em consideração, tá, que a gente está aqui falando de um sistema que está desenvolvido em JavaScript, ok? Então, time, falando aqui sobre os testes unitários, né, as ferramentas que você pode encontrar aí na sua empresa. Você tem Jest, você tem Mocha, você tem Vitest, tá? Eles são só alguns aí que eu quis adicionar, existem outras, tá? Outras ferramentas, elas são necessariamente para JavaScript, tá? Mas é importante vocês saberem que vocês podem encontrar isso. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o texto. Legal, perfeito. Continuando, para teste de integração, né? Você pode utilizar, nesse caso, vamos copiar aqui. Então a gente pode ter... Então, em teste de integração, você pode estar sendo utilizado Supertest, Chai. Obviamente, você também consegue fazer alguns testes de integração com umas ferramentas, por exemplo, tá? Elas não são a mesma coisa, mas você pode usar o Postman, né? Para poder fazer esse tipo de teste de integração. Dá para fazer até mesmo com outras ferramentas, por exemplo, o Playwright, ele tem algumas testes de integração que você pode fazer com ele, tá? É legal. E essas são essas ferramentas que você pode realizar esses testes de integração, ok? Aí, vamos lá para o próximo passo, testes end-to-end e testes UI, né? Então, time, esse daqui é um dos outros testes que você pode fazer, né? Que seria o teste de UI. Então, por exemplo, com Cypress, inclusive, nós temos vídeos de automação com Cypress para quem está iniciando, para quem quer entender como que funciona. Então, com Cypress, você consegue fazer teste de UI, Playwright, Selenium, eu consigo dar outros nomes, por exemplo, WebDriver.io. Se você está falando sobre mobile, a gente tem o Appium. Então, tudo isso considerando que é um ecossistema JavaScript, tá? Então o pessoal tá considerando que tá trabalhando com JavaScript. Essas são as ferramentas. Existem outras para as outras linguagens, eu não acho que venha ao caso comentar. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre essas outras ferramentas em outras linguagens, pode deixar aí nos comentários, eu vou trazer um vídeo, eu posso trazer um vídeo relacionado a isso, mas o que eu queria trazer era isso, galera. Essas são as ferramentas que são utilizadas normalmente para cada um desses tipos de teste. A pirâmide de teste, ela funciona dessa forma, é por isso que ela é tão importante no mundo da qualidade, não só no mundo de qualidade, né, para um QA, mas também para o desenvolvimento, para o time, como que ela tem que ser pensada, né, como que a gente tem que trazer isso para o time, ó, galera, é por isso que é tão importante os testes unitários, por isso que desenvolvedores, QAs falam a importância de testes unitários, porque eles são a base ali da nossa pirâmide de testes. Sem ela, tudo fica um pouco mais lento, porque você tem que adicionar mais testes de integração e testes de UI. E isso acaba deixando tudo um pouco mais lento, tá? E não só de UI, né? End-to-end não significa que é só de UI, um teste end-to-end ele pode ser também voltado para a parte de back-end, né? De fazendo uma automação para o back-end, para a API. Mas eles sempre vão ser mais lentos que o de teste unitário.
Então, time, é isso. É isso que eu queria trazer sobre pirâmide de teste. Se vocês têm dúvidas, por favor, deixem nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em poder responder os comentários, tá? E, por favor, deixa um like, se inscreve para não perder os nossos vídeos, tá? Nós trazemos conteúdo semanal e, óbvio, eu sempre levo muito em consideração as coisas que estão nos comentários. Então, por favor, deixa seu comentário aí, às vezes falando de um tema que você quer que eu aborde melhor ou até uma coisa mais específica. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham um bom dia e eu vejo vocês na próxima. Falou!